Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar no material que tenta resolver, assim, uma das tensões mais complicadas da teologia. Uma bem clássica, né? Exato. Se a salvação é um presente gratuito, seguro, por que exatamente a forma como a gente vive o dia a dia importa tanto? Uhum. Qual o sentido de todo o esforço, da vigilância, da obediência? As fontes que a gente recebeu propõem uma resposta assim fascinante e com várias camadas, que tenta encaixar todas as peças: salvação, perseverança e as promessas futuras como arrebatamento. E essa tensão é o ponto de partida de tudo. O material argumenta que a confusão toda acontece porque a gente tenta colocar tudo numa categoria só. Numa caixa só. Exato. A proposta aqui é que a gente precisa de pelo menos umas 3 caixas diferentes para organizar as ideias. Tem a caixa do presente que recebemos, a da vida que vivemos como prova desse presente e, por fim, a do prêmio que a gente pode ganhar por essa vida. Se mistura tudo, Vira um nó, vira um nó, nada faz sentido. certo? Então, vamos abrir essas caixas. O ponto de partida de todo o argumento, a base de tudo tem que ser a natureza da própria salvação, né? Exatamente. O material é muito enfático nisso, usando textos como Efésios, a salvação é um presente, ponto. Não é um salário, não é um bônus por bom comportamento. Certo. É um presente de graça recebido pela fé, e o texto até argumenta que a própria fé para crer já faz parte do pacote. Ninguém pode se gabar, sabe, de ter conquistado a própria salvação. É algo que Deus faz. E, nossa, a implicação disso é gigantesca. Porque se é um presente dado de graça, não faz o menor sentido pensar que eu posso, sei lá, devolver esse presente. Ou que Deus pode tomar de volta, Isso, por mau desempenho. essa é a lógica central. O material defende que uma vez que uma pessoa é regenerada, quer dizer, recebe essa nova vida de Deus, a salvação dela, a vida eterna, está segura. A segurança não está na nossa capacidade de se segurar firme, Uhum. mas na firmeza de quem nos segurou. O que muda ao longo da nossa vida não é o status de salvo ou não salvo. O que muda é a expressão dessa salvação. Ok, mas é aí que a coisa aperta. Porque logo em seguida a gente abre a Bíblia e lê algo como Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso. Isso soa muito como uma condição. Soa demais. Se você não perseverar, você não será salvo. Como é que o material concilia essa segurança total com uma condição que parece tão clara? Essa é a distinção crucial que o texto faz, e é aqui que ele se diferencia de outras interpretações. Uma visão comum lê essa passagem e conclui que sim, a salvação é condicional, pode ser perdida. Mas o material que a gente está analisando argumenta de outra forma. E como seria? Ele diz que a perseverança não é a condição para obter a salvação. Ela é a evidência inevitável de que você já a possui. Estou tentando processar isso. Quer dizer que a perseverança não é a causa, mas o sintoma? Tipo, a febre é um sintoma da infecção, não é a infecção em si. É uma ótima analogia. É isso mesmo. A perseverança é a demonstração prática, no dia a dia, de que uma fé genuína e viva foi plantada ali. Entendi. É a prova de que a regeneração não foi só uma ideia, uma decisão mental, mas uma transformação real. Alguém que persevera, mesmo com tropeços e dificuldades, está só mostrando ao longo do tempo a realidade do que aconteceu num instante. Tá, mas e o caso contrário? A pessoa que parece super fiel por 20 anos e de repente abandona tudo. Como esse modelo explica isso? A evidência simplesmente desaparece. Essa é a pergunta de $1 milhão e o material lida com ela. Segundo essa linha de raciocínio, essa situação seria a prova de que a regeneração inicial, na verdade, nunca aconteceu. A semente nunca foi genuína. A perseverança, ou a falta dela no final, funciona como um teste de autenticidade que revela a verdadeira natureza da fé daquela pessoa desde o início. Entendi. E o texto também é claro. Essa perseverança não é perfeita. Filipenses fala para a gente desenvolver a nossa salvação, o que sugere um processo contínuo, cheio de altos e baixos. Mas a mesma passagem diz que é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. A força para continuar vem dele. Ok, espere um pouco.
A minha reação inicial a essa ideia de salvação garantida é que ela poderia levar uma certa acomodação. Sim, é um risco. Se meu lugar no céu está garantido, qual o grande incentivo para eu me esforçar, para lutar contra minhas falhas, para servir aos outros? O material parece antecipar essa questão e ele muda de direção de uma forma que eu, sinceramente, não esperava. Sim, ele pivota completamente. Uma vez estabelecida a segurança da salvação como um presente, ele introduz uma economia totalmente diferente, a economia das recompensas ou galardões. Certo. A ideia, baseada fortemente em textos como 1 Coríntios, é que a salvação garante a entrada no reino, mas a nossa fidelidade aqui na terra determina a nossa posição, nossa honra e responsabilidade dentro do reino. Então, é menos como um julgamento criminal que decide entre culpado e inocente, e mais como uma avaliação de desempenho para um funcionário que já tem um contrato vitalício com a empresa. Perfeito. O emprego está garantido, mas a avaliação vai definir o bônus, as responsabilidades futuras, o nível de reconhecimento. Essa analogia é perfeita. Captura exatamente a distinção que o texto faz. Não se trata de quem entra ou não. Todos que têm o contrato vitalício pela graça entram. A questão é como a vida de cada um será avaliada. A fidelidade, o serviço, os motivos por trás das nossas ações, tudo isso é levado em conta para determinar o nosso prêmio. Isso me leva a uma ideia que parece um pouco desconfortável. Se é possível ser salvo, mas não receber recompensa nenhuma, isso não cria uma espécie de cidadão de segunda classe na eternidade? Uma hierarquia eterna baseada no nosso desempenho aqui? É uma pergunta justa e o texto não foge dessa implicação, não. A passagem de 1 Coríntios é bem direta. Ela fala de obras feitas com ouro, prata, pedras preciosas e outras com madeira, feno, palha. O fogo vai testar tudo. Se a obra resistir, a pessoa recebe o galardão. Certo. Mas, e aqui está o ponto que você levantou, o texto diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que pelo fogo. Essa expressão, salvo como que pelo fogo, é muito poderosa. Pinta a imagem de alguém que escapa de um prédio em chamas por um triz. Exatamente. A pessoa está viva, que é o mais importante, mas perdeu tudo que passou a vida construindo lá dentro. É uma imagem muito sóbria de arrependimento e oportunidade perdida. Exatamente. O material interpreta esse dano não como um castigo punitivo, mas como a dor do arrependimento por uma vida desperdiçada. Não é a perda da salvação, mas é a dolorosa percepção do que poderia ter sido. Então, sim, o texto sugere uma diferenciação, mas a enquadra mais em termos de honra e responsabilidade do que de status. Entendi. Esse foco na fidelidade e nas recompensas aqui na Terra faz sentido em um nível pessoal, mas deixa uma peça enorme do quebra-cabeça na mesa. O fim dos tempos. Como o material conecta essa ideia de responsabilidade individual com a promessa coletiva do arrebatamento? Porque há quem diga que só os crentes mais vigilantes seriam arrebatados. O material aborda isso diretamente e a lógica é bem consistente com o resto do argumento. Se a salvação é um presente e a perseverança é, em última análise, garantida pela fidelidade de Deus, o texto cita Filipenses, que diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o arrebatamento, que é a reunião dos crentes com Cristo, é uma promessa para todos os que foram verdadeiramente regenerados. Ou seja, não há uma seleção de última hora baseada no nosso nível de maturidade espiritual no momento do arrebatamento. De acordo com essa visão, não. A base são textos como 1 Tessalonicenses, que descreve a vinda do Senhor e fala que nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, sem criar categorias. A diferença crucial não está em quem sobe, mas no que acontece logo depois que todos estiverem reunidos com Cristo. E é aí que entra a avaliação de desempenho. É aí que entra aquela avaliação de desempenho que a gente mencionou, o juízo das obras. O juízo das obras. Mas a palavra juízo ainda soa assustadora para alguém que foi salvo pela graça. O material fala em disciplina e dano. Isso soa negativo.
Está sugerindo alguma forma de punição mesmo que não seja eterna? O texto esclarece bem que não se trata de um juízo para condenação. A Bíblia é clara. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Certo. É um juízo de obras, como mencionado em Coríntios e também em Pedro, que diz que está na hora de começar o julgamento pela casa de Deus. O propósito não é determinar o destino, mas purificar, avaliar e recompensar. A disciplina é vista como um processo de refinamento, como o fogo que queima o feno e a palha para revelar o que era realmente valioso. O dano não é uma punição, é a perda da recompensa que poderia ter sido ganha. Certo. Então, para amarrar tudo isso, a solução que o material propõe para aquele paradoxo inicial, por que se esforçar se a salvação é de graça? É esse modelo de 3 dimensões. Sim, é uma boa forma de organizar o pensamento. A primeira dimensão é a regeneração, o presente incondicional da salvação, a garantia da vida eterna. Isso é 100% obra de Deus. É o que nos dá segurança e paz. A segunda dimensão seria a perseverança, a nossa vida aqui e agora. É a prova prática da fé, o campo onde nosso caráter é moldado e a autenticidade da nossa fé é demonstrada, não para ganhar salvação, mas para expressá-la. Isso. E por fim, a terceira dimensão é a participação no reino. A esfera das recompensas, da honra, das responsabilidades futuras. Isso é determinada pela nossa fidelidade nesta vida. É a resposta para a pergunta por que se esforçar. Exatamente. Não para garantir a entrada, mas para ter uma participação mais plena e honrosa na eternidade. E o material conclui que esse modelo de 3 partes consegue manter a tensão bíblica entre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Ele evita os 2 extremos, o medo de que podemos perder a salvação a qualquer momento e a apatia de achar que nada do que fazemos importa. Exatamente. Ele preserva a soberania de Deus na salvação, que é o fundamento de tudo, e ao mesmo tempo valoriza a responsabilidade humana na caminhada diária, que é o caminho para a maturidade e para a recompensa. É um modelo que, segundo as fontes, reflete com mais fidelidade o ensino completo do Novo Testamento. Então, o que tudo isso significa para a gente? A mensagem central parece ser clara. A segurança da salvação não é um convite ao relaxamento. Pelo contrário, é a plataforma de lançamento para uma vida de serviço fiel. O arrebatamento é a promessa que nos reúne a todos, e o que vem depois é a celebração das vidas que foram bem vividas em resposta a esse presente incrível. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a nossa fidelidade diária não muda a nossa entrada no céu, mas sim a nossa experiência, honra e responsabilidade na eternidade, de que forma isso deveria redefinir o propósito das nossas escolhas hoje? É uma boa pergunta. Talvez o foco mude do medo de perder a salvação para o desejo de construir algo que dure, de participar de forma mais plena e significativa do que está por vir.